Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de estudo bíblico expositivo do livro de Ruth. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui o nosso vídeo de introdução, capítulo 1 e capítulo 2. Hoje a gente vai começar o capítulo 3. E eu espero também que você tenha feito a sua lição de casa e feito as anotações, as observações do capítulo 3 do livro de Ruth. E se você fez tudo isso, seja muito bem-vindo. Vamos começar o nosso estudo hoje. A gente, como sempre, vai ler o capítulo juntos e juntas e ver o que ele tem para nós. Vamos começar orando? Ore comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, tentando compreender melhor quem o Senhor é e aquilo que o Senhor nos disse no livro de Ruth. Deus, eu te peço sabedoria para que eu possa ensinar aquilo que tem na Sua palavra, e eu peço que o Senhor abra os nossos corações para que a gente receba aquilo que o Senhor está querendo nos dizer e nos confiar. Pai, nos ajude a ser como Ruth, como Boaz, a compreender quem o Senhor é e por causa de nossa compreensão de quem o Senhor é, sermos pessoas mais parecidas com Cristo. É o que eu te peço em nome dele. Amém. Amém. Bom, vocês se lembram que no vídeo passado a gente falou que no capítulo 2 de Ruth, a gente vê a iniciativa de Ruth. E aí eu falei que os outros dois capítulos que nos restam, o 3 e o 4, a gente vai ver também a iniciativa de outras duas pessoas. E hoje, no capítulo 3, a gente vê que esse capítulo vai nos mostrar a iniciativa de Noemi. A iniciativa de Ruth se deu quando ela foi ao campo, né, de Boaz, quando ela disse, olha, me deixa aí, eu vou encontrar uma forma da gente sobreviver aqui nessa terra. E aí ela vai ao campo de Boaz e começa a colher ali aquilo que os trabalhadores da colheita estavam deixando cair, e aí ela colhe. E a gente viu a bondade de Boaz, a generosidade sacrificial de Boaz em deixar que Ruth pegasse não só o que ela precisava, mas para além até do que ela precisava. E hoje nesse capítulo a gente vai ver a iniciativa de de Noemi. Vamos começar? Capítulo 3 do livro de Ruth. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? E aqui a gente vê essa palavra feliz, é aquela que a gente viu no capítulo anterior, que também pode ser traduzido como segurança, como descanso. Que aqui nesse contexto dessa época a gente vê que o casamento era um lugar onde as pessoas encontravam esse descanso e essa segurança, especialmente porque era uma época em que era muito importante, especialmente as mulheres, terem um marido, terem um filho, para que elas tivessem segurança social, segurança física. Ora, pois, diz Noemi, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um de nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os seus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Esse é um capítulo bem interessante porque ele é muito fora do nosso contexto cultural. A gente não tem como entender, baseado no nosso contexto cultural de pessoas aqui do século XXI, o que isso quer dizer, né? A gente vê a iniciativa de Noemi, a gente viu no capítulo passado que ela explica que Boaz era da parentela deles, da família de Elimelec, seu marido falecido, e que ele era um parente resgatador. E a gente ouviu no vídeo passado o que significava essa ideia da lei do levirato, de quando o marido falece, o irmão casa com a mesma esposa, para suscitar a herança e tudo mais. E aí a gente vê aqui que Noemi, então, resolve bolar um plano, e ela toma essa iniciativa e passa esse plano para Ruth. E a gente vê a continuação do respeito que Ruth tem à sua sogra, que ela simplesmente diz tudo quanto me disseres farei. O que você mandar eu fazer, eu farei. Veja que quando Noemi e Ruth chegam a Belém, a gente viu isso no capítulo 1, verso 22, era o começo da colheita da cevada. E aí aqui a gente vê na semana passada, no vídeo passado, a gente viu no verso 23 que Noemi e Ruth ficaram no campo ali de Boaz, Ruth trabalhou no campo de Boaz até a cega da cevada.
e quando o trigo se acabou. Então a gente vê que entre esses dois, quando elas chegam em Belém, e esse momento agora que a gente vai ver do que está acontecendo, de Noemi ter esse plano, tomar essa iniciativa, se passou cerca de 2 meses, que era o tempo ali entre o começo e o fim da colheita da cevada, tá? Então é só pra gente ter uma noção mesmo de tempo. Bom, um plano meio estranho pra gente, no nosso contexto cultural, mas que a gente vai ver que faz sentido aqui. Vamos ver o que acontece quando Ruth realmente faz aquilo que Noemi propôs que ela fizesse. Então foi para Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, isso pode dar a entender aqui que ele tinha bebido talvez o vinho, e o coração dele já estava sentindo os efeitos, e pode significar também que ele simplesmente estava alegre ali por estar celebrando o final da colheita. Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Essa questão de descobrir os pés é bem provável que significava nada além de que ela realmente descobriu os pés dele de forma física. E a ideia era que ele sentisse a brisa gelada nos pés e isso o acordasse. Então a ideia é, como é que eu consigo, ele tá ali dormindo na eira, como é que eu consigo fazer com que ele acorde sem dar um chacoalhão, né? Então ela descobre os pés e aí o vento acordava ele. E foi exatamente isso que Noemi mandou ela fazer. Derrubando tudo hoje. Bom, então ela vai lá e descobre os pés de Boaz. Deixa eu achar aqui onde é que eu tava, me perdi. Pronto. É importante notar também que fazia sentido que Noemi tomasse essa iniciativa em relação ao casamento de Ruth, porque naquela época quem tomava a iniciativa em relação ao casamento dos filhos eram os pais. E nesse sentido em que Ruth deixou sua família, deixou Moabe e tudo mais, e se apegou à sua sogra, como se Noemi a visse como filha mesmo. Então ela toma essa iniciativa não só em relação a ela mesma e aquilo que significaria para ela e para a família de Elimelec, Ruth casando-se com Boaz, mas também pela própria Ruth, né? Então como uma mãe, ela age ali em favor de Ruth. E ela mesmo diz, né, a gente viu ali no primeiro verso, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz, para que tenhas segurança e descanso. Então a gente vê não só o carinho que Ruth tinha por Noemi, mas também que Noemi tinha por Ruth. Bom, Ruth descobre os pés dele, vamos ver o que acontece. Sucedeu que pela meia-noite, estou no verso 8, assustando-se o homem, acordou assustado, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Mas meia-noite, estava escuro, ele diz, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre mim, sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A gente vê nessa estratégia que Noemi bolou aqui, que Noemi provavelmente estava tentando fazer com que existisse esse encontro entre Ruth e Boaz, para que Ruth pudesse expressar essa questão do resgatador e expressar esse desejo dela de casamento, de uma maneira que fosse apropriada, né? A gente vê que muitas pessoas vão querer dizer, foi um encontro inapropriado e tudo mais. Não é. É um encontro apropriado, a gente vê aqui de maneira apropriada isso acontece, mas ao mesmo tempo privada, né? Não é um encontro público, é um encontro entre os dois, mas apropriado. E supõe-se que Noemi estava confiando no caráter que Boaz tinha mostrado até então, né? Porque é uma situação muito vulnerável e perigosa para colocar Ruth, né? Porque se ele fosse um homem que não tem caráter, ele poderia se aproveitar da situação. Mas a gente vê o que acontece. Vamos ver o que acontece, né? Veja que o argumento de Ruth mostra, contém alguns elementos. Contém o nome dela, ela diz, sou Ruth. Quando ele pergunta, quem é você? O argumento dela contém seu nome, sou Ruth. Sua posição, ela diz, tua serva, sou Ruth, tua serva. Seu pedido, estende a sua capa sobre mim, é o pedido que ela fez. E a base lógica do argumento, ou seja, por que ela diz, estende sua capa sobre mim? Porque tu és resgatador. Então, em uma frase aqui, Ruth resumiu tudo o que ela precisava. Quem ela é, qual era a posição dela, qual era o pedido dela e por que ela sentia que ela tinha direito de fazer esse pedido. Bom, vamos ver o que Boaz responde. Disse ele, esse pedido inusitado. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha.
melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ele louva ela pela atitude que ela tem. E aqui que a gente falou semana passada, né? No vídeo passado, desculpa, que provavelmente Boaz era um tanto mais velho que Ruth, especialmente porque ele a louva aqui por não ter ido buscar homens jovens, provavelmente da idade que ela tinha. E ele diz, bendita sejas tu do Senhor. E ele usa aqui, quando ele diz bendita sejas tu do Senhor, minha filha, ele fala, melhor fizeste a tua última benevolência. A gente vê de novo a palavra hesed, que a gente tem estudado. Benevolência, ou seja, esse amor sacrificial. E ele louva o ato dela de amor sacrificial, dizendo, isso foi ainda maior do que o primeiro. E aí ele diz, verso 11, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, não tenha medo. Tudo quanto disseste eu te farei. Eu vou atender ao teu pedido, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O termo usado aqui por Boaz, mulher virtuosa, é o mesmo termo usado em Provérbios 31, na famosa passagem da mulher virtuosa. É Eshet Shahil, que eu provavelmente estou falando errado, mas é aquilo que a gente traduz no Provérbios 31 como a esposa ideal ou mulher virtuosa. Veja que eu falo disso no meu livro, ela a imagem dele que está ali. Eu explico que a mulher virtuosa de Provérbios 31 é subentendido que ela seja casada, porque está falando ali sobre ela ter o lar, e o esposo e os filhos. Mas a gente vê Boaz usando o mesmo termo de virtuosidade de uma mulher que possui essa virtuosidade de caráter para uma mulher que aqui no caso era solteira, viúva, né? E estrangeira, e completamente fora daquilo que se esperava naquela sociedade de uma mulher virtuosa. Então a gente pode ver que o ser mulher virtuosa não precisa necessariamente estar atrelado ao seu estado social de casada. Não somente a mulher casada é uma mulher virtuosa, não é isso que Provérbios 31 está querendo nos ensinar. Provérbios 31 está especificamente sendo uma poesia de uma mãe a um filho, né, a mãe do rei Lemuel, e ela está falando, sim, as características daquilo que ela considerava a esposa ideal. Mas o mesmo termo de virtuosidade foi usado aqui para uma mulher que não era casada, uma mulher viúva ou solteira, né? Então a gente vê que as solteiras, as viúvas, também podem ser mulheres virtuosas. Ruth nos prova isso, Boaz nos prova isso, é justamente isso que ele diz de Ruth. Vamos continuar. Me perdi aqui. Achei. Vamos continuar. Ora, é muito verdade que eu sou resgatadora, ou seja, é verdade que eu tenho essa lei do levirato, que eu tenho esse papel como parente. Mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. O que ele está querendo dizer sim, eu sou esse parente que tem o direito de suscitar herança a Elimeleque, mas existe um outro parente que é ainda mais próximo, que ainda é talvez ali na linha de hierarquia de quem poderia resgatar essa família. Existia outra pessoa que tinha o direito antes de Boaz poder fazer isso. E ele, como um homem de incrível caráter que a gente já viu até aqui, ele diz, não, eu até gostaria de fazer isso, e eu quero fazer isso, mas primeiro eu preciso ver se esse homem não quer, porque é direito dele fazer primeiro. E aí ele diz, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Se ele quiser fazer, ele faz, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ou seja, ele, novamente, com o caráter dele, ele diz, olha, eu te dou a minha palavra, tão certo como vive o Senhor. E essa é uma característica que a gente gostaria de encontrar nos homens hoje em dia também, né? Homens fortes são aqueles que cumprem a sua palavra, aqueles que falam, olha, eu vou fazer aquilo que é o melhor para você, confie em mim, aquilo que eu tô te prometendo, eu realmente vou fazer. São homens de sim, sim e não, não, né? O sim deles é sim e o não é não. E aí ele diz, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a ele. É importante a gente ver que esse não foi um encontro sexual, não foi um encontro de intimidade sexual. E a gente sabe disso porque em 4:13, capítulo 4, verso de peso, vai dizer, assim, spoiler alert, tá? Alerta de spoiler aqui, eles vão se casar. E aí diz, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher e coabitou com ela. Então aqui nesse verso o autor tá deixando claro, olha, depois do casamento, Boaz conheceu a Ruth no sentido de intimidade sexual. Então, não houve nenhum tipo de
inappropriateness. Meu cérebro foi no inglês. Não houve nenhum tipo de atividade inapropriada sexualmente falando aqui, tá? Apesar de ela ter ficado até amanhã, ela deitou-se ali aos pés dele e não houve nenhum tipo de conhecimento de intimidade sexual entre os dois. E aí, vamos continuar lendo. Disse-me mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e os pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha? Me conta logo o que rolou. E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me deu e disse: não volte para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, filha minha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então a gente vê novamente a generosidade sacrificial de Boaz. Ele não quis nem que ela voltasse para casa sem nada. Ele enche ali o manto dela, ela volta para casa cheia de comida. Ele garante a provisão de Ruth ali e ele garante que ela vai receber aquilo que ela precisa, que ela vai receber um dos parentes a resgatará. Ele só não garante que pode ser ele. Ele basicamente diz: olha, eu gostaria que fosse eu, mas eu, pela lei, tenho esse outro homem que tem o direito de fazer antes que eu. Então ele diz: você vai ser resgatada, eu só não sei se será sobre mim ou em relação a mim ou em relação a outro. E eu sempre, quando eu tava solteira, esse verso 18 sempre falou muito comigo, essa questão de espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas. E para mim sempre foi, enquanto solteira, um verso que eu aplicava de certa forma para minha situação de solteira, no sentido de que eu precisava descansar e esperar e ver o que ia acontecer, ver o que vai rolar. Não ser uma pessoa afobada, que quer tomar todas as decisões, que quer sair colocando a carroça na frente dos bois, como a gente diz, né? Às vezes a gente toma essas decisões afobadas, e especialmente em relação a relacionamentos amorosos, e a gente não tem essa paciência de esperar, de ouvir o que Noemi está dizendo. Espera, filha minha, até que saibas em que se darão as coisas. Descansa. Dá uma pausa ali nos seus planos. Vê o que vai rolar. Vê que esse homem que você tem, talvez, nutrido sentimentos, vê que tipo de iniciativa que ele vai ter. Vê que tipo de iniciativa que ele vai tomar em relação a você. Se ele mostra realmente um interesse sacrificial em relação a você, um interesse altruísta. Espera, vê o que vai acontecer. Talvez seja algo que você precisa ouvir hoje. Então eu quero te encorajar a ouvir essas palavras de Noemi, talvez para você e a sua situação aí. Ou qualquer outro sentido. Não só as solteiras em relação a relacionamentos amorosos, mas em qualquer situação que você tem vivido, que você precisa esperar e ver o que vai acontecer. Dá uma pausa, não seja afobada. Ora, vê o que o Senhor te dirige a fazer. Bom, quais são as aplicações que a gente vê que esse capítulo 3 é um capítulo que termina com essa expectativa, né? O que vai rolar? Será que Boaz vai conseguir ser a pessoa que resgata? Será que esse outro parente vai querer resgatar? O que vai acontecer? E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas o que a gente pode tomar de aplicação aqui do capítulo 3? Em primeiro lugar, a gente precisa mostrar amor sacrificial e altruísta às pessoas ao nosso redor. A gente vê a iniciativa de Noemi em querer buscar para Ruth aquilo que é melhor para ela. A gente vê o amor e a obediência à sua mãe, por assim dizer, à sua sogra, que Ruth tem. E a gente vê o amor sacrificial de compromisso e de caráter e de força, que é o nome de Boaz, é o que significa, que Boaz mostra. Então, qual é o tipo de amor que nós temos tido às pessoas ao nosso redor? Será que é um amor sacrificial? Será que é um amor altruísta? Ou será que é um amor egoísta, que só busca aquilo que é melhor para nós, sem querer saber realmente o que é melhor para os outros? Em segundo lugar, a gente precisa ser honesta com as leis e os costumes da nossa época, quando elas não vão contra o Senhor e seus mandamentos. Eu sei que eu sou sempre muito encorajada em relação a leis de trânsito, né? Às vezes a gente fala, a lei fala que tem que ir a essa velocidade, mas eu vou um pouquinho mais rápido. Não tem problema. A lei fala que eu não posso beber e dirigir, mas só um drink. A lei fala que eu não posso mexer no celular enquanto eu tô dirigindo, mas rapidinho, vou mandar uma mensagem aqui. E a gente acaba contornando, né?
dando um jeitinho de contornar ali as leis, quando são leis que estão ali para o nosso bem e para o bem daqueles ao nosso redor, especialmente leis de trânsito, que estão ali para proteger a nossa vida e a vida dos outros. Então, como cristãs, a gente não pode fechar os olhos para as leis, assim como Boaz não fez. Boaz poderia ter dito, vou casar com você. Ele disse, não, existe uma lei e um costume, e essa outra pessoa tem o direito de ver se ele quer te resgatar ou não. Então, nós precisamos ter essa força de caráter também nas pequenas e nas grandes coisas, de seguir as leis da nossa época que não vão contra Deus. Em terceiro lugar, é possível ser honesto e fiel, mesmo quando mais ninguém vê. Mesmo quando não tem ninguém ao nosso redor, a gente pode ser honesto e fiel a Deus. A gente vê isso aqui nesse caso de que Boaz poderia, como eu disse, ter se aproveitado da sua ação com Ruth ali. Com ela simplesmente no escuro da meia-noite, ele poderia ter se aproveitado dela. Ela poderia ter se aproveitado da situação, mas os dois se mostraram firmes de caráter. Eles foram fiéis mesmo quando mais ninguém estava vendo. Quando Deus estava vendo, e Deus sempre está vendo. Talvez você precise ser lembrado disso, eu sei que eu preciso ser lembrada disso constantemente. Mesmo quando ninguém está vendo o que nós estamos pensando, ou aquilo que nós estamos sentindo, ou mesmo aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos assistindo, ou lendo, enfim. Deus tem visto, Deus sempre vê. E é possível, como a gente vê no exemplo de Boaz e Ruth, sermos fiéis, mesmo quando ninguém mais está olhando. Essas são as aplicações que eu tenho pra gente no capítulo 3 de Ruth. Espero que você tenha aprendido comigo. E eu vejo você no nosso próximo vídeo, que é o último vídeo dessa série, em que a gente vai ver o que acontece então, como é que termina essa história de Ruth, Boaz e Noemi. Eu já dou um alerta de spoiler que é um final feliz. Um final muito incrível, encorajador e esperançoso. Mas eu vejo você no nosso próximo vídeo. Não esqueça de fazer a lição de casa e fazer as observações do capítulo 4 de Ruth. Um beijo e até lá!